is a better life, a life of love and understanding. There is a better life than what's seen. Bom dia a todos que nos acompanham na nossa meditação diária. Nossa sociedade ocidental vive debaixo da premissa de que todos os homens são iguais, principalmente influenciada pela visão americana que remonta à Declaração de Independência, que diz: todos os homens são criados iguais. Quando essa declaração foi feita, baseava-se no conceito bíblico de que o ser humano foi criado à imagem de Deus e que por isso possuía um valor intrínseco. Essa moral americana foi propagada durante todo o século XX e ainda persiste no século XXI, ligado às ideias democráticas. Não podemos negar que essas ideias são interessantes e importantes no contexto humano, principalmente diante das injustiças e de sistemas políticos repressores. O problema mais sutil acontece quando essa visão passa para a igualdade das ideias, pois da mesma forma que cada pessoa é valiosa, suas ideias também são. Isso se torna mais perigoso quando cai no âmbito da fé, pois se assume que pessoas diferentes possuem pontos de vistas religiosos diferentes e todos devem ser tratados de forma igual em essência. Isso gera uma linha de pensamento que diz que a fé é uma questão de gosto pessoal, sendo, portanto, algo particular. Ou seja, o pecado capital é afirmar que uma crença está certa e outra errada. Essa linha de pensamento sutil tem inundado o mundo pós-moderno e também a cristandade de uma maneira muito particular. No mundo pós-moderno, a religião é algo pessoal, particular e emocional, de modo que cada um é quem julga, o que é importante nesse assunto, não mais um corpo doutrinário, nem um livro sagrado. Sendo assim, uma pessoa pode ir à igreja no domingo, ler o horóscopo na segunda, se benzer na terça e receber um passe na sexta, pois o que vale é a intenção e a fé. O interessante é que ninguém sabe que fé é essa. Muitos cristãos e igrejas têm adotado essa visão e essa ideia universalista, de que a religião nada mais é do que uma questão de preferência ou de opinião, de que todas as religiões, em essência, são iguais. Isso fica evidente principalmente na maneira como esses cristãos lidam com a igreja, pois, na verdade, a salvação está em crer em Deus e não necessariamente crer na verdade de Deus. Algumas igrejas passaram a adotar uma pregação mais light, menos doutrinária e bíblica, algo muito parecido com autoajuda. Nessa toada, não se fala mais de sacrifício, de cruz, de negar-se a si mesmo. Agora a moda é vitória, bênção, cura, fé vitoriosa, vida abundante, principalmente com muito dinheiro. Essa realidade é triste e agonizante, pois milhares de pessoas estão frequentando templos e igrejas pensando que estão salvas e um dia terão que encarar a realidade dura e cruel de que estavam sendo enganadas. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 19 e 20, diz o seguinte: pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Ou seja, Deus se revela continuamente às pessoas em todo o mundo. De uma maneira ou de outra, as pessoas possuem certo tipo de conhecimento acerca de Deus. Mas isso não significa dizer que elas o adorem ou que lhe deem a glória devida. Paulo vai dizer em Romanos 1, 21, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Isso nos mostra que a natureza humana tem rechaçado o verdadeiro conhecimento de Deus.
A nossa natureza pecaminosa se rebela contra o conhecimento e a glória de Deus. Essa é a razão do ser humano criar seus ídolos mentais ou de pedra, pois eles são mais fáceis de serem manipulados. Paulo, em Romanos 1:23, diz: "E substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis." Paulo vai investir um tempo considerável, entre Romanos 1:18 e até o capítulo 3, verso 9, para descrever como gentios e judeus estão numa condição deplorável. Fica evidente que Paulo mostra a depravação humana em todas as suas cores, tão vivas, que ele não hesita em dizer que essa humanidade é má, vergonhosa, que vive na luxúria de seus instintos, insensata, desleal, insensível e sem piedade. Ele vai usar o Salmo 14, versos 1 a 3, para descrever essa humanidade. Como está escrito: "Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer." Ou seja, não importa qual seja o pano de fundo religioso, cultural ou étnico de uma pessoa, ela é culpada diante de Deus. Como diz Romanos 3,19, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Toda essa nossa reflexão até aqui é para que despertemos para algo muito importante. Não existe o plano B de Deus. Muitos imaginam que o ser humano é bom, que o importante é a intenção e a fé. No entanto, a verdade é outra. O ser humano não é bom, é rebelde e está longe de Deus. Ele não pode se aproximar de Deus por vontade própria, porque a sua vontade está corrompida pelo pecado. Deus não nos deve o céu, pois na verdade somos merecedores do mais profundo inferno. Não há seres humanos inocentes, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Amanhã continuaremos essa reflexão. Que Deus lhe abençoe e lhe ilumine nessa manhã.